E estados e municípios buscam realizar ações coordenadas para enfrentar a pandemia de Covid-19, como a formação de um consórcio para a compra de vacinas e adoção de medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Para avaliar se as ações conjuntas podem representar a diferença entre sucesso e fracasso no combate à Covid, nós conversaremos agora aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, que está conosco aqui. Tudo bem, presidente? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos vocês, um prazer poder estar aqui. Pois é, será que dá para esperar unidade, pelo menos dos municípios paulistas, a partir de agora, a partir da semana que vem, presidente, com a entrada na fase emergencial, que é a fase mais restritiva do Plano São Paulo, imposto pelo governador João Dória, porque a partir da semana que vem as restrições aumentam, só que em outros momentos da pandemia nós vimos que algumas cidades aderiram às regras do governador, outras cidades não aderiram. A partir dessa nova fase, a fase emergencial, o senhor espera unidade ou não? Ainda assim deve haver prefeitos rebeldes, digamos assim? Olha, nós estamos vivenciando a fase mais aguda da pandemia. Então é mais do que importante, é fundamental que exista essa unidade na ação. Prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo têm sido orientados pela Associação Paulista dos Municípios para que façam a adesão, para que adiram às normas do Plano São Paulo, em especial nessa fase emergencial, que é uma fase curta, nós estamos falando aí em aproximadamente 15 dias, mas com ações mais efetivas, mais eficazes, para que a gente corte a linha de transmissão do coronavírus, em especial dessa nova cepa, dessa nova variante do vírus, que é muito mais agressiva. Então é fundamental que todos os prefeitos e prefeitas dos 645 municípios do estado de São Paulo façam a adesão, fiscalizem, se utilizem da sua credibilidade junto à população local, porque é na cidade que esse combate ao coronavírus e à Covid-19 acontece efetivamente. Conversem com a sua população e conscientizem do momento e da necessidade que nós temos de fazer esse enfrentamento mais duro neste momento. É fundamental que isso aconteça e essa tem sido a orientação da Associação Paulista dos Municípios, uma ação coordenada, conjunta e harmônica entre os municípios paulistas e o governo do estado de São Paulo. E foi exatamente isso que nós encaminhamos ao governo do estado há 15 dias atrás, solicitando que o centro de contingenciamento tomasse medidas mais efetivas. É uma sensação que os prefeitos têm e uma necessidade que os prefeitos têm sentido de fazer esse combate de maneira conjunta. Não dá para se pensar numa cidade de maneira isolada. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos combater para ganhar essa guerra de maneira conjunta. E, presidente, o senhor estava falando, então, que essa é uma recomendação, mas o que o senhor tem sentido desses prefeitos paulistas? Há realmente uma adesão? Eles estão conscientes a respeito dessas medidas restritivas, né, e da adoção, principalmente, dessas medidas? E o senhor estava falando sobre esse enfrentamento à pandemia, né, que é muito mais próximo no município. Como que isso tem se dado? As guardas municipais também estão atuando junto com a polícia militar? Como tem sido isso no dia a dia? Olha, em primeiro lugar, os prefeitos têm a consciência da sua importância e da sua responsabilidade histórica num momento como esse. É na cidade que a vida acontece, é na cidade que o enfrentamento à pandemia acontece. Nós temos o Plano São Paulo, o centro de contingência que passa dados, estatísticas, informações, toma decisões baseadas na ciência, e os prefeitos sabem que para preservar a vida das pessoas precisam adotar essas ações e essas atitudes em suas cidades. Então, eles têm exercido isso na sua grande maioria, independente de questão partidária, de questão ideológica. Não acredito que exista prefeito ou prefeita que queira acumular mortes na sua cidade. E para que seja impedido isso de acontecer, eles têm agido sim, fiscalizando, colocando a sua guarda municipal na rua, orientando a população, usando as suas redes de assistência social, de saúde e de educação em pleno funcionamento para auxiliar no combate à pandemia, parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e também a Polícia Civil, ou seja, uma ação conjunta e coordenada. E o que a gente tem assistido são bons resultados. Prefeitos que têm adotado protagonismo neste momento têm obtido os bons resultados nas suas cidades, impedindo que o vírus se manifeste de maneira mais agressiva por uma transmissão crescente, né, de números de casos, e também
de número de óbitos. Então, este momento agudo é importantíssimo que essa ação continue. Agora, presidente, o senhor acha que as prefeituras vão se mobilizar também individualmente para a compra de vacinas? Existe uma mobilização já em nível nacional, da Frente Nacional dos Prefeitos, para que haja uma compra conjunta aí por várias cidades de vacinas contra a Covid-19, mas o senhor acha que cada cidade individualmente pode, a partir de agora, desse aval que tivemos, buscar os fabricantes de vacinas para comprar para a sua cidade a quantidade necessária de vacinas? E aqui em São Paulo, já há algum registro desse tipo? O senhor já tem notícia de alguma cidade que esteja se movimentando nesse sentido? Olha, a Associação Paulista dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos têm se mobilizado orientando prefeitos de São Paulo e de todo o Brasil, no sentido de que, com a aprovação dessa nova legislação que permite estados e municípios adquirirem vacina de maneira suplementar ao governo federal, que o façam mediante a união em consórcios. Claro, aqueles que têm condição de adquirir individualmente, que são cidades que têm capacidade financeira de comprar individualmente, quanto mais vacina, melhor. Mas aqueles que não têm, que entrem nos consórcios públicos. A CNM já identificou mais de 300 consórcios no país todo, a FNP também já fez a sua parte, criando um consórcio, diversas prefeituras estão aderindo, e aquelas que ainda não fizeram adesão, ainda há tempo de fazer, e é a nossa orientação. Uma vez que nós podemos ajudar com a vacinação, é importante que seja feita, porque é a única esperança que nós temos, é a vacina. Não há um tratamento eficiente, não há um remédio eficaz. É não aglomerar, evitar a circulação, distanciamento social, uso de máscara e vacinação. E o que nós precisamos é ampliar a gama de vacinas no Brasil e vacinar a população o mais rápido possível. A exemplo daqueles países que saíram na frente, que tiveram uma coordenação vertical única, que saíram vacinando a sua população e já estão colhendo frutos dessa vacinação antecipada. É isso que nós precisamos fazer nas cidades paulistas, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Dar eficiência, dar maior ritmo e maior velocidade ao programa de vacinação. E é isso que nós esperamos, que haja uma coordenação nacional nesse sentido, para que o Plano Nacional de Imunização efetivamente aconteça, que as vacinas cheguem às portas de cada cidadão desse país, em especial nesse momento para os grupos de maior risco. Então nós temos orientado os municípios que sim, aqueles que ainda não aderiram, que façam a sua adesão aos consórcios públicos para aquisição de vacinas. E, presidente, recentemente Araraquara, se tornou uma cidade de protagonismo, tanto de uma forma negativa no início em relação à crise sanitária, à falta de leitos para atender a população, mas também agora em relação a esse lockdown que foi feito e que apresentou resultados. Teve aí uma queda na média móvel diária de casos de 43% nos últimos 17 dias. A cidade é um modelo para os demais municípios aqui de São Paulo em relação a essas restrições mais rígidas, de fato, para tentar enfrentar a pandemia? Com certeza, sem qualquer dúvida. Veja que foi um exemplo típico de um lockdown rígido, completo e que deu resultado. O que é que aconteceu em Araraquara? Num momento agudo da pandemia, muitas mortes, ausência de leitos de UTI para atender toda a população, por mais que se criassem leitos, a velocidade de contaminação era maior. Então o lockdown trouxe o quê? O resultado positivo. As pessoas pararam de circular, deixaram de se contaminar, não chegaram aos hospitais e aí sim o sistema de saúde deu conta de fazer o atendimento daqueles que mais necessitavam, em especial do tratamento e terapia intensiva nas UTIs Covid. Então é fundamental que prefeitos sigam esse exemplo de serem rígidos agora por esses 15 dias no período emergencial da fase vermelha, porque essa rigidez, esse protagonismo, essa fiscalização, essa ação dos prefeitos é que vai trazer resultado em diminuir o número de contágios nas cidades, nas regiões, portanto no estado. E assim o nosso sistema de saúde vai ter capacidade de fazer o atendimento daqueles que efetivamente vão precisar das UTIs. O que nós precisamos fazer
é parar com o contágio e eliminar que as pessoas cheguem às UTIs precisando desse tratamento mais rigoroso, porque não adianta só montar UTI, nós precisamos ter insumos, equipamentos, remédios, materiais, mas acima de tudo também recursos humanos para poder tocar essas UTIs, tratar as pessoas que vão precisar. E a gente tem que lembrar que médicos, enfermeiros, profissionais de saúde estão há mais de ano aí no combate à pandemia, cansados, exaustos, dizendo todo dia a mesma coisa, pedindo para que as pessoas se conscientizem, fiquem em casa, porque eles não estão dando conta de fazer o atendimento ali na linha de frente. Veja, nesses últimos dias foram mais de 2.000 mortes diárias. Nós temos que conscientizar a população. E aí eu não quero parafrasear o ex-presidente americano, o John Kennedy, mas ele disse lá atrás que não é hora da gente pensar naquilo que o país pode fazer por você, mas sim naquilo que você pode fazer pelo país. Sim. Eu queria puxar essa frase e transformar e dizer que é hora de cada cidadão ser solidário e pensar naquilo que pode fazer para si e pelo próximo. É uma ação conjunta, poder público, sociedade civil organizada, a população de modo geral, todo mundo pensando em si, pensando no próximo. É hora de solidariedade e de consciência. Agradecemos então ao presidente da Frente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, que esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigado pela entrevista, presidente. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço, a vocês também, muito obrigado e um excelente trabalho.